Vamos começar, enfim. Vamos fazer as preces iniciais. Na sequência, a gente vai fazer uma meditação conduzida pelo Lama Alan no retiro de 2019. Foi a prática que ele encerrou, o retiro naquele ano, uma prática de bondade amorosa. E aí, durante a condução, sempre que ele falar assim, para a gente dedicar os méritos da semana que estava lá junto no retiro, a gente pode pensar assim, em dedicar os méritos, em trazer essas virtudes acumuladas com o nosso tempo de estudo e todas as práticas virtuosas que cada um de nós já faz, né? Só para contextualizar um pouquinho. E aí, o Lama vai fazer um preâmbulo de 3 minutinhos, eu vou deixar para a gente ouvir, porque ele está falando da prática de bondade amorosa, e na sequência ele já conduz a meditação. Então, como hoje nós iniciamos o capítulo 4, iniciaremos o capítulo 4, que fala especificamente sobre bondade amorosa, eu acho que é uma boa prática para nós fazermos juntos. Então, vamos começar com as preces. Vamos pacificando um pouco o corpo e mente, relaxando, liberando os pensamentos, as elaborações e expectativas. Você pode tomar 3 respirações profundas, assentando a sua presença aqui e agora, nas sensações da respiração. Nos conectando com a presença de Guru Rinpoche, especialmente, nós pedimos as bênçãos, estando juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste georgiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Pai de Massandava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedique-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Emage saldam pula, yatsen chogi nudrumi, temaju me de sudra, cordo kadro mapevu, kiki de sudadruki, vinde lache shiktu so, guru pema siddhi alguém que no jantam, tema de sazão pola, yatsen chogi nyutrupni, tema de neve sudra, urdu kandru mamprepo, eki de sudatrupi, vinde lapchi cheksu so, guru pema siddhi. Refúgio Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodnala Janchu Bardo Dharni Chatsuchi Dagni de so de personante Drolatante Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chodnala Janchu Babu Dagni Chatsuchi Dagni de so de personante Drolatante Sanje Drupacho. Agora, então, nós passaremos à meditação. Vamos, como eu disse, ouvir antes um preâmbulo que o Lama... Então, deixa eu ver se eu compartilho isso. Lama faz, e na sequência já fugiremos para a prática. So according to the Buddha in the Pali Canon and according to the whole Theravada tradition,
when one seeks to cultivate loving kindness, one should begin by directing loving kindness to oneself, and then to one's very dear loved ones, and then to friends, and then to strangers, and then finally even though to those who intend you harm, to the point that all the barriers are broken down, and you love everyone as much as you love yourself. But that means you must love yourself. Então, nos ensinamentos do Buda, especialmente no Theravada, se diz que para o praticante cultivar a bondade amorosa, ele começa cultivando bondade amorosa consigo mesmo, depois com as pessoas próximas, com a família, com a comunidade, e por fim com as pessoas que têm a intenção de causar mal para ele mesmo, e vai derrubando todas as barreiras, até que por fim ele é capaz de expressar a bondade amorosa por qualquer pessoa, como se fosse ele mesmo. Mas isso significa que ele precisa da bondade amorosa por si mesmo. And it's not different in the Mahayana tradition. E não é diferente na tradição Mahayana. Shantideva himself, in the first chapter of A Guide to the Bodhisattva Way of Life, he says, if you don't consider the benefits of developing bodhicitta for yourself, then why would you ever cultivate it for other people? E o próprio Shantideva, né, no Mahayana a mesma coisa, e o próprio Shantideva no capítulo 1 do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, ele fala que se você não refletir sobre os benefícios de cultivar a bondade amorosa por si mesmo, por que você cultivaria pelos outros? Se você não considera os benefícios, né? So developing loving kindness for oneself is not developing self-cherishing, as in self-centeredness, as in placing one's own well-being as something more important than anyone else's. No, that's antithetical to bodhicitta. Então, cultivar a bondade amorosa por si mesmo não significa cultivar o autocentramento, como se o seu bem-estar fosse mais importante do que o de qualquer outro. So, it's time for our final group meditation, in which we will dedicate merit. Então, agora chegou o momento da nossa meditação final, e no qual a gente vai dedicar os méritos. In a practice that many of you are familiar with, I've formulated it, the format, but the content is all just pure Dhamma. I call it the Fourfold Vision Quest. Então, muitos de nós aqui já estão familiarizados com essa prática, que o Lama criou o formato, mas o contexto, o conteúdo é puro Mahayana, e ele chama da busca em 4 etapas. So, please find a comfortable position for our last session. Então, por favor, encontre uma postura confortável para a nossa última sessão. Settle your body, speech and mind in the natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. As an act of loving kindness, caring for yourself, taking care of yourself. Set your body, speech and mind at ease, in stillness, in vigilance. Como um ato de cuidado consigo mesmo, cuidando de si mesmo, estabeleça o corpo no seu estado natural, relaxado, à vontade, quieto e vigilante. So you can discover a sense of serenity, of peace in the body. E assim você pode descobrir uma sensação de serenidade, de paz no seu corpo. The natural ease of the flowing of the respiration. O conforto natural do fluxo da respiração. And your awareness at rest, even within the movements of the mind. E a consciência repousa, mesmo em meio aos movimentos da mente.
In the spirit of dedicating the merit from this time we've had together over this past week, we'll raise 4 questions and then seek a vision. Something comes to mind in response to these questions. Então, no espírito de dedicar os méritos do tempo que nós passamos juntos nessa última semana, nós vamos levantar para nós mesmos 4 questões, buscando uma visão como resposta a cada uma dessas questões. And the first question is, what do you envision as your own flourishing, finding genuine happiness, satisfaction, fulfillment? A primeira questão é qual é a sua visão de você mesmo, da sua própria felicidade genuína, do seu florescer, da sua realização. What would fulfill your innermost desires? O que satisfaria os seus desejos mais profundos, internos? Envision it. Qual é a sua visão disso? And as a vision comes to mind, dedicate your merits from this week, that you may indeed find such well-being, such happiness. E conforme essa visão vem à sua mente, dedique os méritos dessa semana para que você possa, de fato, realizar o seu desejo. And symbolically visualizing your own pristine awareness as a radiant white orb of light at your heart, like a pearl. With every out-breath, arouse the loving aspiration. May I find such happiness and cultivate its causes. E agora visualize a sua própria lucidez prístina como uma pequena esfera de luz, como o tamanho de uma pérola, no centro do seu coração. E com cada inspiração, intensifique o desejo que eu possa realmente cultivar a minha felicidade e as causas da felicidade genuína. And with every out-breath, breathe life into this vision. E com cada expiração, instile vida a esse desejo. And imagine rays of light emanating from your heart, illuminating this vision. E imagine raios de luz partindo dessa esfera e iluminando a sua visão. And imagine it to be so here and now. Imagine que isso se torna fato aqui e agora. Then we turn to a second question. In order for you to find such happiness, such fulfillment and well-being, what would you love to receive from the world around you to help you realize that vision? E agora nós passamos para a segunda questão. Para você ter esse desejo de bem-estar, essa felicidade, satisfeito, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta que poderia ajudá-lo a cumprir essa visão? From those who are near and far, in the short term and the long term, what would you love to receive from the world? Naqueles que estão próximos ou distantes, agora ou daqui a algum tempo, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta?
And when a vision comes to mind, with each inhalation, dedicate your merit. May I receive from the world all that I truly need in order to realize the joy, the happiness that is my heart's desire. E quando essa visão vier à sua mente, dedique os méritos da nossa prática. Possa eu realizar, possa eu receber tudo que eu preciso verdadeiramente para realizar o desejo de bem-estar e de felicidade do meu coração. And with each in-breath, imagine the light of kindness of sentient beings all around you, and the light of blessings of all the awakened ones, flowing in upon you, fulfilling your deepest aspirations. E com cada inspiração, sinta a bondade amorosa de todos os seres à sua volta e as bênçãos de todos os seres iluminados, fluindo na sua direção, ajudando você a cumprir os desejos do seu coração. Reality rising up to meet you, to provide you with all that you truly need to proceed on this path to your own awakening. A realidade vindo na sua direção, oferecendo a você tudo o que você precisa para seguir o seu caminho na direção da iluminação. Dedicate your merit in this way, and here and now, imagine receiving all that you truly need from moment to moment, day to day. Dedicando os méritos dessa maneira, imagine que você recebe aqui e agora tudo o que você realmente precisa a cada momento, a cada dia. We turn to a third question. Nós passamos para a terceira questão. In order to realize such fulfillment and happiness, how would you love to transform from within? Para que esse desejo se cumpra, o que você gostaria de transformar internamente? From what faults and obscurations would you love to be free? De que falhas e obscurecimentos você gostaria de se livrar? With what virtues would you love to be richly endowed? Que virtudes você gostaria de cultivar? Envision. What kind of a Visualize. person would you love to become? Visualize que tipo de pessoa você gostaria de se transformar. And with each out-breath, dedicate the merit. May it be so. E com cada expiração, dedique os méritos. With every out-breath, breathe life into this vision. Com cada expiração, expire luz para essa visão, que assim possa ser. And imagine rays of loving kindness flowing out from your heart. Imagine a luz da bondade amorosa fluindo a partir do seu coração, Permeating your whole being permeando todo o seu ser and transforming you as you wish to become. e transformando você da maneira que você deseja.
And by the power of your imagination, venturing into the realm of possibility, imagine here and now having become the person you would love to become. E pelo poder da imaginação, entrando no mundo das possibilidades, imagine que aqui e agora você se torna a pessoa que você deseja ser. We raise the fourth and final question. E agora nós levantamos a quarta e última questão. In order for you to realize the greatest possible fulfillment and meaning, what would you love to offer to the world around you? Para você alcançar o maior significado possível, o que você gostaria de oferecer para o mundo à sua volta? Drawing on your own unique background, your gifts, your interests. Trazendo a sua formação, os seus talentos. What would you love to offer to others around you? O que você gostaria de oferecer aos outros à sua volta? To those who are near and far in the short term and the long term. Aqueles que estão próximos ou distantes, agora ou ao longo do tempo. What is the best you can imagine to offer to the world? O que de melhor você pode imaginar oferecendo ao mundo? And when a vision comes to mind, with every out-breath as you dedicate your merit, do so with a loving aspiration, may it be so. E com cada inspiração, dedicando o mérito, intensifica a aspiração, que possa ser assim. With every out-breath, breathe life into this vision. E com cada expiração, instile ar, vida nessa visão. With every out-breath, imagine innumerable rays of light emitting from your heart, reaching out in all directions. Com cada expiração, imagine inumeráveis raios de luz partindo do seu coração em todas as direções. With the aspiration, may each one, every sentient being, find the happiness they seek and cultivate its causes. Com a aspiração de que cada ser senciente possa encontrar a felicidade que busca e as suas causas. May I offer them my very best Que eu possa oferecer o meu melhor to help them to do so. para ajudá-los a conseguir isso. And with the power of your imagination, imagine here and now, in fact, doing so. E pelo poder da imaginação, sinta que aqui e agora isso de fato acontece. Blessing the world with your light of loving kindness. Abraçando o mundo com a luz da sua bondade amorosa.
Then release all appearances, all objects of the mind. E agora solte todas as aparências, todos os objetos da mente, All activities of the mind. todas as atividades da mente. And rest for a moment in open presence. E descanse por uns instantes na presença aberta. Oi, Anete. Tudo bem, querida? Tudo bem, amados e amadas. Vamos retomando aqui a interação com o ambiente externo, para a gente seguir nossa leitura. Acho que é uma boa forma de começar fazendo essa prática conduzida pelo Lama, né? Então, assim, a gente começa o capítulo 4. Alguém tem alguma questão a comentar, compartilhar? Se tiver, pode ficar à vontade para abrir o microfone e falar. Se não, vamos começar a leitura do nosso capítulo 4. Quem quiser, só falar. Então, vamos lá, bondade amorosa, capítulo 4. No livro físico, estamos na página 90, se não me engano. Isso, página 90, para quem está com o livro físico. Vamos lá. Bondade amorosa, capítulo 4. A palavra bondade amorosa, em sânscrito, é metta, ou metta, em pali, que está relacionada à palavra amigo. Uma tradução prosaica para essa palavra é simplesmente amizade. Em inglês, amizade descreve um modo de comportamento, uma maneira amigável de se comportar. Esse é certamente um componente do significado que pretendemos dar aqui. Mas a bondade amorosa é essencialmente uma qualidade da mente, embora, é claro, se expresse em comportamento. A natureza essencial da bondade amorosa é a aspiração de que a pessoa em que você está focando a sua mente sinta-se bem e feliz. Podemos expandir esse anseio em uma prece que me parece enormemente rica, tendo refletido sobre ela ao longo dos anos. Que você se liberte da animosidade, que você se liberte das aflições, que você se liberte da ansiedade, que você se sinta bem e feliz. Tenha em mente que o objeto da bondade amorosa pode ser você mesmo, outro ser humano, um animal ou qualquer ser senciente. Além disso, a aflição pode ser mental ou física. Os ensinamentos budistas compilados por Buddhaghosa começam com a prática da bondade amorosa, focando inicialmente nós mesmos. O Buda declarou: quem ama a si mesmo nunca fará mal ao outro. O texto do século V de Buddhaghosa é notavelmente pertinente à nossa sociedade porque somos, muitas vezes, peculiarmente afetados por uma baixa autoestima, por
autodesprezo e autodifamação. Isso é muito comum, em especial entre os americanos, acho que todos os ocidentais, né? Pode também ser encontrado na Europa, mas os europeus estão menos sujeitos a esse tipo de aflição do que os americanos. Existem outras culturas, como os tibetanos, a quem toda essa forma de pensar parece totalmente bizarra. Certo dia, quando eu estudava em um monastério em Dharamsala, o abade me disse: é claro que nunca pensamos ou falamos sobre as nossas próprias falhas. Nós só falamos sobre as faltas dos outros. Eu respondi que pensava e falava muito sobre os meus erros. Isso era um grande problema para mim. Ele não acreditou em mim, pensando que eu estava tentando enganá-lo e não consegui convencê-lo do contrário. Uma coisa inimaginável para ele. Em certo momento, na terceira conferência do Mind and Life em 1990, sobre o papel das emoções e estados mentais na cura, a professora de Vipassana, Sharon Salzberg, dirigiu-se ao Dalai Lama. Ela explicou que, ao ensinar a prática da bondade amorosa, começava incentivando os alunos a focarem em si mesmos. Primeiro, desenvolvemos a bondade amorosa por nós mesmos. Depois, por um ente querido. Depois, por uma pessoa neutra. E, por fim, por uma pessoa com quem estamos tendo dificuldades. Expandimos a bondade amorosa em todas as direções, mas começamos por nós mesmos. Ela explicou que isso parecia indispensável nos Estados Unidos, porque a questão do autodesprezo é muito predominante. Se pulássemos esse primeiro passo, a bondade amorosa por nós mesmos, as pessoas continuariam sentindo: eu não sou uma boa pessoa, mas espero que você seja feliz. Esse não é um alicerce muito firme. Ela perguntou à sua santidade se ele achava que essa era uma maneira viável e importante de começar a prática, abordando os problemas da baixa autoestima entre os alunos, uma vez que poderia ser interpretada de forma equivocada como autocentramento, o que é o oposto do ideal do Bodhisattva. Ele a olhou como se ela tivesse acabado de dizer: todas as pessoas que eu ensino têm cabeças feitas de queijo verde. Ele entendeu as palavras, mas realmente não sabia de fato do que ela estava falando. E trata-se de um homem que viajou muito, mas quando se encontra com presidentes, senadores, ativistas ambientais e assim por diante, eles estão sempre tratando de suas próprias pautas. Eles não falam sobre sua baixa autoestima. Você quer dizer que as pessoas realmente não sentem que merecem ser felizes? Elas sentem desprezo por si mesmas? Sharon disse que sim, e a sala toda ficou em silêncio porque era óbvio que o Dalai Lama estava lidando com um assunto que lhe era estranho. Depois de falar um pouco mais, ele acabou se voltando para os outros participantes, cerca de 20 pessoas, muitas delas ocidentais, e perguntou quantas pessoas haviam sentido aquilo. Todos levantaram a mão. Na cultura tibetana, isso é muito estranho. Como a varíola na Polinésia há 500 anos. Parece que os tibetanos nunca foram expostos a essa doença. Sua Santidade fez um comentário final digno de nota. Ele perguntou se, em meio à baixa autoestima, as pessoas ainda assim tentavam encontrar a felicidade. De maneira geral, a resposta é sim. As pessoas tentam, ainda que não se sintam dignas de serem felizes. E, assim, Sua Santidade manteve sua premissa básica de que a compaixão é a emoção básica. Sentimos compaixão por nós mesmos. Ela está apenas enterrada sob uma camada superficial de baixa autoestima, de desprezo, de autocriticismo e de culpa. Nem sequer há uma palavra para culpa em tibetano. No entanto, mesmo com tudo isso, a autocompaixão se infiltra e diz: mesmo assim, ainda quero a felicidade. Ainda quero me libertar do sofrimento. Muitas centenas de discursos sobre o Dharma que ouvi dos tibetanos começam com a afirmação de que todo ser senciente busca a felicidade e busca se livrar do sofrimento. Uma verdade tão simples, mas que merece ser destacada, ser trazida ao centro das discussões.
Todo ser senciente deseja ser feliz e livre do sofrimento. De maneira nenhuma, o budismo diz que isso é errado. Em vez disso, este é o ponto de onde nós começamos. A raiz desse anseio por felicidade, desse anseio de ser livre do sofrimento, é a expressão fundamental da natureza búdica. Se, por instantes, desviarmos o olhar da miríade de maneiras pelas quais podemos nos afastar do plano, encontrar a felicidade comprando um carro mais luxuoso, ou uma casa maior, ou conseguindo um emprego melhor, e nos voltarmos ao desejo fundamental de sermos felizes, encontraremos na própria fonte de nosso anseio pela felicidade a natureza búdica, desejando se realizar. É como uma semente que quer brotar à luz do sol. Às vezes, essa expressão fica terrivelmente contorcida quando queremos ferir alguém, buscando a nossa própria felicidade, mas o anseio fundamental é algo a ser atendido. Há boas razões para acreditarmos, ao menos intuitivamente, se não com base em evidências concretas, que a natureza da consciência é uma fonte de bondade amorosa. Disse que a qualidade da natureza búdica é o amor inesgotável que já está ali presente. Em outras palavras, não é preciso obtê-lo de alguém, nem de alguma religião ou de algum mestre. Já está lá, porém obscurecida. Portanto, se isso é nosso por direito nato, uma capacidade que trazemos para a vida, então, em vez de enfatizarmos a maneira de cultivar essa maravilhosa qualidade da mente, podemos mudar nossa mentalidade perguntando como podemos parar de fazer aquilo que permite que ela fique obscurecida. Não, como posso aprender alguma técnica realmente inteligente, alguma tecnologia de última geração para desenvolver bondade amorosa. E sim, como posso reconhecer o que estou fazendo para sufocar a bondade amorosa que já está latente dentro de mim. Esse início traz para a gente uma boa reflexão, né? Para começar com essa fala clara do Lama de que a bondade amorosa é uma qualidade da mente, né? Ela é uma qualidade da mente. O quanto que a gente se desvia, né, da nossa compreensão e da nossa relação a partir dessa qualidade que já está presente aí. Então, o que acontece é que você vai buscando, na busca pela felicidade, que todos, sem exceção, já têm, né, como uma busca latente, desde o momento que a gente nasce, a gente quer ser feliz, não quer sofrer. Nessa busca, sem saber o que são as causas da felicidade, a gente se atrapalha um bocado, né? E aí confunde as causas da felicidade e busca as causas de felicidade hedônica como se elas fossem realmente a causa do bem-estar genuíno, dessa felicidade latente, dessa busca latente que a gente tem já dentro, né, presente em nós. E aí nessa, como disse Shantideva, né, na busca pelas causas da felicidade, a gente se apressa para construir as causas, para encontrar as causas do sofrimento, né? A citação direitinho, não me lembro com as palavras, mas é isso, né? A gente se engana. E aí a gente vai fazendo besteira por aí, né? Então, mas a gente vai ter em mente aqui, a partir desse ponto, né, que a gente vai falar das 4 incomensuráveis mais especificamente, que essas são qualidades que já estão presentes na mente, são qualidades da mente, essas são modos de ação que já estão presentes no nosso coração, né? Isso só não se manifesta espontaneamente porque a gente vai encobrindo com um monte de obscurecimentos e enganos que impede que isso brilhe com a sua naturalidade. Então, a gente vai começar por nós, observando a nós mesmos, né? Reconhecendo esse nosso anseio e olhando para esse nosso anseio, reconhecer de que forma nós temos buscado isso. Será que essa forma está alinhada a essa busca pela felicidade genuína? E aí a gente vai tirando essas camadas de engano. E aí o que vai sobrar no fim é pura bondade amorosa. É pura bondade amorosa. Mas a gente se equivoca, né? E é difícil mesmo, mas a gente vai começar por nós. Isso que o Lama disse, né? Para não me perder no meu raciocínio aqui. A gente vai começar por nós. Cada um de nós aqui certamente já teve essa experiência de se sentir menos merecedor de ser feliz
do que as outras pessoas. O que eu posso fazer para ajudar outros seres a serem felizes. Filhos, irmãos, mãe, pai, amigos e tudo que há. Mas aí quando a gente olha para a gente, tem isso muito presente, assim, de não se sentir merecedor ou se colocar em último lugar, né? Assim, primeiro que todos estejam bem, porque se todos estiverem bem, eu vou estar bem. Então, na verdade, não é por aí, né? Se eu estiver bem, eu vou poder fazer algo realmente positivo para ajudar os outros a estarem bem. Mas se eu não estiver bem, não tem como. Se eu não me amar, não tem como. Se eu não tiver essa bondade amorosa jorrando de mim para mim mesma, como é que eu posso deixar jorrar isso para outro? Então, a gente vai olhar para a gente, né? Mas não no sentido de autocentramento. Isso é uma coisa importante da gente ter, de diferenciar, assim. Mas, ao mesmo tempo, é fácil de diferenciar, porque a busca autocentrada, né? Quando a gente se equivoca, já vou abrir, tá, Aninha ou Paulo? Quando a gente se equivoca na busca pela felicidade, né? Buscando felicidade hedônica, imaginando que aquilo é a causa real do nosso bem-estar genuíno, a gente está movido por uma das 8 preocupações mundanas, né? E aí, tá, tem um autocentramento que está buscando coisas. Então, não é por aí, né? E é fácil da gente perceber, quando a gente está buscando alguma coisa, o que está me movendo? Bom, talvez não seja tão fácil, mas se a gente parar, né? Já tendo a atenção e a atenção mais refinada, a mente mais tranquila, e a gente vai poder olhar para a causa subjacente a essa nossa busca. Qual é a causa? O que que eu desejo? Ser reconhecido? Ou ser admirado, né? Ou qualquer coisa, né? O que que é? E aí a gente vai olhando para tudo isso, reconhecendo a nossa motivação, e aí a gente vai reconhecer se isso está me levando à felicidade, uma busca de felicidade hedônica, de felicidade genuína. Isso que me move é a bondade amorosa realmente ou é um falso facsímile, né? Que o Lama vai dizer mais adiante. Aninha ou Paulo, pode falar, por gentileza. Nesse momento agora que a gente está comentando sobre isso e eu estou fazendo as conexões com o sofrimento pelos quais os mais próximos passam, pessoas queridas que eu quero ajudar de alguma maneira e às vezes me sinto incompetente, né? E me parece interessante que saltou uma conexão desse foco autocentrado, mas com as palavras que o Mingyur usou para relacionar o eu não saudável com o eu saudável. Então, é evidente que todas aquelas ações que se dirigem a proteger o eu não saudável são essas que nos obscurecem, né? E, e é por aí que eu percebo que há o equívoco, a delusão, mas às vezes transmitir isso para minha filha, para sobrinhos, para pessoas queridas que você quer de alguma maneira ajudar a sair de um estado de sofrimento, parece que eu não tenho ainda a sabedoria de usar as palavras certas e acaba entrando em alguma confusão, né? Mas realmente a visão de que, pelo jeito no Ocidente, quando se visa falar em eu devo me amar e tudo, essa visão do amor hedônico, da felicidade hedônica, ela está centrada, na verdade, no eu não saudável, né? Não, não dá para perceber muito claro que eu posso me render, abandonar tudo e não deixar de ser eu, né? Não perder, ao contrário, ganhar com isso. Exatamente. É isso mesmo, Paulo. Quando a gente percebe, assim, não é uma coisa difícil, né, da gente notar, quando isso já está claro para a gente. Mas quando ainda não está claro, é uma fala que parece, mas isso, pô, onde é que isso está, né? Como é que eu identifico isso em mim? Mas à medida que a gente vai ouvindo, né, é muito lindo quando a gente percebe essas conexões entre diferentes mestres,
usando diferentes vocabulários, formas, né, de transmitir o ensinamento, vocabulários diferentes, mas falando da mesma coisa, né? Que traz essa percepção para a gente. É muito maravilhoso. Aí tem esse aspecto de sabedoria, né? Que também é um processo que a gente vai desenvolvendo ou descobrindo, né? Quando a gente abre mão, talvez seja por aí também. Quando a gente deixa de orientar partindo das certezas que nós temos, quando a gente conseguir ter essa habilidade de usar as nossas palavras como apoio para outras pessoas, mas partindo do referencial que elas têm da própria experiência, e não do referencial que alguém tem acerca da experiência dela, né, da pessoa, talvez a gente consiga tocar de uma outra forma. Mas isso é muito difícil, porque a gente está sendo sempre movido pelos nossos referenciais, né? A gente vê o problema da pessoa através das lentes das nossas experiências. E por mais que a gente faça esse exercício, às vezes a gente não consegue alcançar, com uma comunicação, uma compreensão da pessoa, né, sobre aquilo que a gente está dizendo. Mas aí tem outros aspectos também, né? Porque parte de um ponto assim, que o outro tem que estar, quando das relações próximas, que a gente tem um desejo muito grande de que as pessoas que a gente ama, que têm comportamentos equivocados, que causam sofrimento para elas, quando a gente entende, vê essa trama ali sendo tecida, né, a pessoa tecendo a trama do próprio sofrimento, a gente quer falar e quer que ela mude de atitude aqui e agora, porque eu estou falando e está muito claro. Mas a própria pessoa não percebe. E ela não consegue sair daquilo porque ela não tem uma visão de uma possibilidade de ação distinta daquilo que ela faz. Então é muito difícil para a gente também, que quer ajudar e quer que essa pessoa seja feliz, se liberte dessa, né, dessa construção de sofrimento que ela mesma faz, a gente vê isso sendo construído, mas se o outro não vir, não enxergar, eu acho muito difícil que uma mudança de fato ocorra. Porque parte desse ponto também, né? Que é um movimento pessoal e individual. A gente que está aqui estudando e praticando há anos, ou há meses, né? Ou há décadas, depende de cada um aí estar no caminho há tempo maior ou menor, mas a gente que já está contemplando essas experiências que nos levam, que apontam diretamente para nossas experiências internas, para como nós construímos as nossas vidas e os nossos sofrimentos baseados nas nossas escolhas e nos nossos equívocos, a gente que está aqui contemplando isso, olhando, ainda assim não é uma coisa simples, né? Então, quando a gente leva para uma pessoa que está muito enredada em sofrimento, a gente precisa ter muita paciência também com o outro e muita compaixão com a gente mesmo, assim, muita gentileza com a gente mesmo, porque às vezes a gente pode se cobrar de ter uma sabedoria para transformar a vida do outro, quando na verdade não depende só de um ser de sabedoria. Dependesse só de um ser de sabedoria, o mundo não teria sofrido tanto, né, quando tivemos aí seres maravilhosos de grande sabedoria ilimitada e iluminada. Então, são muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Obrigada, Paulinha, pela partilha. Mas é isso, a gente vai abrindo o nosso coração para essa bondade amorosa se manifestar mesmo. Cris, querida. Então, eu só queria dizer o seguinte, que na nossa cultura, né, você querer o bem para você é muito visto como egoísmo também, né? Eu tinha isso, sabe? Eu Uhum, não posso pedir para mim, eu não posso fazer por mim. E é o que é a máscara do avião, primeiro na gente, depois no outro. Então é difícil porque a gente encara isso, não sei se é de algum fundo religioso, não sei, mas a gente encara isso como um egoísmo. Eu tive isso no começo depois é que eu fui entendendo o que que é, né? uhum, exatamente. É esse ponto, né, assim, que a gente tem, por isso que a gente sofre tanto também, né? Você acha menos merecedor, e aí é toda uma miríade de sofrimentos também, porque a gente não merece, é tudo para o outro, para o outro, para o outro, e eu fico lá no último lugar da minha própria fila, né? Então tem essa diferença que é importante da gente ter essa atenção, assim, de cultivar o nosso próprio bem-estar, em primeiro lugar, é o nosso próprio bem-estar,
Nós não estamos falando de um bem-estar movido por aquisições hedônicas. É bem-estar genuíno, é muito mais profundo. Né? Desculpa, Então, sim, acho Paulinho, querido, que pode falar. ajuda muito quando a comissária de bordo diga, olha, primeiro põe o oxigênio em É isso que ela você falou. para depois ajudar o próximo, né? É isso que ela É, tinha falado. exato. Isso é um exemplo mais maravilhoso para a gente, né? Mais realista, assim. Não adianta você querer pôr a máscara de oxigênio no avião inteiro, pegar no terceiro, você já caiu. Né? Então, é essa observação a gente precisa ter, né? Bem, bem sincero e verdadeiro conosco, com a gente mesmo. Onde a minha busca se baseia no autocentramento, até onde, e onde eu ultrapasso isso, né? Porque a bondade amorosa, quaisquer uma das fases incomensuráveis, elas não vão reificar o autocentramento, reificar esse ego autocentrado. Não vão. Pelo contrário, ela estabelece mais conexão, né? Ela nos fortalece, estabelece conexões mais virtuosas, mais profundas, mais sinceras, né? A gente vai olhar para a nossa experiência e tentar identificar isso. Primeiro, como é que nós estamos, né? Como é que está essa sua visão de si mesmo? Eu quero ser feliz, mas eu reconheço que eu mereço ser feliz, né? E o que que eu vou fazer para buscar essa felicidade? E Então, a gente, outra coisa, né? Por exemplo, quando a pessoa está doente, né? Com alguma doença, uma depressão, por exemplo, muito profunda, é difícil ela ter autocompaixão por ela, né? é muito difícil. É muito difícil. Quando tem estados patológicos assim, emocionais ou mentais, é muito desafiador, porque a gente nem sempre tem os meios hábeis para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente se cobra de ter que fazer alguma coisa, porque afinal de contas eu amo muito essa pessoa, não posso deixar ela nesse estado. É muito sofrido. Para quem está perto, para quem está próximo, né? E para a própria pessoa que está vivendo a situação. E às vezes ela não tem força para vislumbrar nos momentos de crise, né? Não tem força, não tem uma luz ali interna para sinalizar que há um caminho que ela pode seguir, que é diferente daquilo. Que é possível sim ser feliz, mesmo que tenha muito sofrimento, ainda assim é possível ser feliz. Por isso que a gente tem que treinar. Eu vou citar porque eu estou lendo o Mingyura, aquele apaixonado pelo mundo, eu estou degustando, né? Ele fala que a gente tem que aprender a meditar com a dor quando a gente está bem, É, não na hora que a gente está com muita dor, né? é, Então, por isso que eu falo que a gente aprender a fazer a bondade, a perceber a bondade amorosa na gente, tudo, quando a gente está com algum problema, fica mais fácil, né? com certeza. Por isso a gente vai cultivar, né, essas qualidades, essas virtudes todas. A gente vai aproveitar os momentos que a gente está bem para a gente olhar para isso assim profundamente. Porque nos momentos que está mal, realmente é muito difícil. Como a nossa mente se estreita nas experiências difíceis, né, nas experiências de sofrimento, e a gente realmente não consegue ampliar a visão, não consegue ver outras possibilidades no momento de um sofrimento muito intenso. Por exemplo, num momento de depressão, uma pessoa, suponhamos, né, alguém está passando por uma depressão profunda. A mente se estreita na realidade do sofrimento que está ali presente e ela não consegue se ampliar para reconhecer um filete de luz que direciona para um outro caminho. Então, se a gente vai treinando, né, vai reconhecendo essa dimensão mais espaçosa da nossa própria experiência, praticando chamata, a gente vai conseguindo desenvolver uma habilidade de direcionar a nossa atenção para outros aspectos, né? Não ser arrastado pelas coisas que surgem para a mente, mas a gente direcionar para outros aspectos que a gente escolha. A gente vai se familiarizando também com as práticas de chamata, com os movimentos da mente, que são as aparências mentais. Todas elas, incluindo emoções. A gente vai tomando contato de perto com todas essas experiências, no momento que a gente está bem. Aí a gente aproveita essa oportunidade para olhar mais detalhadamente, mais profundo nessas experiências, porque se em algum momento a gente ficar mal,
essas habilidades desenvolvidas anteriormente, elas vão seguir presentes. E aí, em algum momento, por mais que no momento de sofrimento intenso, intenso, a gente se perca, mas no momento de um respirar e um suspiro gentil, a gente pode ampliar essa visão e usar, né, e buscar na nossa caixa de ferramentas esses meios que a gente já desenvolveu. Pode dar um insight, assim, lembrar, ah, não, eu posso fazer isso. Só observar a mente, eu só sentir a respiração. A gente pode usar qualquer uma das técnicas, das técnicas de meditação. Mas se a gente não tiver cultivado antes, como é que a gente vai saber fazer isso no momento de sofrimento intenso? É para isso que a gente cultiva também, né? A gente cultiva por muitos motivos, mas para isso, para ser um apoio nesses momentos difíceis. E o Dharma é um remédio, né? O Dharma é um remédio para o sofrimento. Então a gente vai aprendendo a dosar, né? A tomar esse remédio, a dosar esse remédio de acordo com a nossa necessidade. Sim, Aninha ou Paulo? Eu vou falar só de uma experiência de hoje, como assim, a gente consegue aplicar o Dharma quando, né, se lembra que é o meu pecado, né? Se lembra, esquecer, meu pecado é esquecer. Mas eu estava hoje numa confusão aqui de gente para fazer reforma aqui no apartamento, que já é pequeno, e eu que nem uma tarantada para lá e para cá. Aí, de repente, eu estou mudando as coisas, aí quando eu me bato com aquele livro, um livro que se chama Respire, sabe? Aí na hora que eu olhei para o título, ele estava na minha frente, estava tudo desmontado, bagunçado. Aí eu olhei, estava na linha do meu olhar. Na hora que eu ouvi aquele título Respire, aí eu parei, aí eu tomei aquela mensagem. E aí realmente tudo muda, né? Porque aí eu acho que travou, Paulo. Tá, Tava ou mas não? o som. Só é Ah, quietinho. aí eu acho, aí naquela hora que só o fato de parar e respirar e aí renunciar, né? Tipo assim, não largar a mão desse controle e renunciar, deixa a coisa, eu vou fazendo e a coisa vai acontecendo. Muda totalmente a perspectiva, pelo menos a minha, né? O que eu experimento quando isso acontece, que a minha perspectiva muda, as coisas vão acontecer do jeito que vão acontecer e pronto, entendeu? Eu faço a minha parte e as coisas vão acontecer, mas só parando, respirando e Olha, largando. que maravilha esse lembrete aí, né, Ana? É Hum, verdade, no meio da confusão. Muito, muito incrível. E reconhecer também quando está nessa confusão e a mente, né, contrai na confusão e é por que está assim, se tinha que estar assado e não sei o quê. Você já identificando que é uma característica, talvez, né? O controle. Aham, E está tudo como exato. eu determinei ou penso que deve estar, né? A gente tem muito isso. E aí se sai do script, do nosso controle, aí a coisa fica feia, né? Mas fica feia, pior, fica feia aqui dentro, né? Não fica feia lá fora, às vezes fica fora porque aí solta, né? Extravasa, em vez de extravasar a bondade amorosa, extravasa. Impaciência, né? Xingamentos, enfim. Mas precioso você ter esse lembrete aí, assim. Tem Foi. muito bom. Deixa eu encontrar uma coisa aqui que eu queria pedir. Tem um videozinho curtinho do Lama também, que ele fala que a maior proteção que nós podemos ter é a bondade amorosa. Deixa eu ver se eu acho aqui ligeiro, gente. Pra gente assistir junto. Eu acho que é o próximo tópico tá aqui. Próximo tópico a gente entra na semana que vem, porque ele é meio longo, e aí ele vai detalhar bem dessa experiência do cultivo da bondade amorosa para nós mesmos. E aí é fundamental a gente olhar para isso com tranquilidade, com tempo para cobrir os 4 pontos, né? De uma vez. Eu acho que a gente pode cobrir na semana que vem esse ponto da bondade amorosa voltada para nós mesmos. Então, vou pôr aqui só um videozinho de 1 minutinho e pouco do Lama falando também
sobre proteção, a maior proteção que nós podemos ter é a bondade amorosa. The greatest protection for the mind is loving kindness. A maior proteção para a mente é a bondade amorosa. If you're sending out loving kindness to beings in the dream and the waking state, who wants to harm you? If you're giving loving kindness, only affection, warmth, kindness, who wants to hurt you? Whether a human being, a spirit, a ghost, who wants to hurt you then? Why hurt that person? Find somebody else to hurt. They're not going to hurt you. Tanto no estado desperto, acordado, assim, quanto no sonho, né? A coisa que mais pode nos proteger é a bondade amorosa. Porque se você está enviando bondade amorosa, afeto, amor, quem que vai querer te machucar? Né? Vai procurar outra pessoa para machucar. Mas essa é a maior proteção que a gente pode ter. In his discourse, very short, beautiful discourse on loving kindness in the Pali Canon called the Metta Sutta, Buddha speaks in quite some length of the great protective power of cultivating loving kindness. Protects yourself, protect others. It's only good. Only good. No Cânone Pali, o Buda, no sutra chamado Metta Sutra, o Buda fala desse enorme poder de proteção que a prática de bondade amorosa tem para nós. Yeah, okay? You're welcome. Pedacinho de uma resposta do Lama no Retiro do Dharma Tour em 2016. Então, a bondade amorosa, além de ser, só faz bem para a gente, além de ser um protetor, né? Um antídoto de proteção para a nossa mente. E é bem isso, né? Quando a nossa mente, se a gente se perceber enredada em conflito, em confusão, olha bem para a sua mente e observa. Como é que ela está? Tem ali hostilidade, rancor, raiva, né? Agressividade, tem uma gama de coisas, de experiências aflitivas que obscurecem a bondade amorosa. Então, se a bondade amorosa se manifesta, está manifesta, esses obscurecimentos, essas aflições não estão presentes. Porque onde um está, o outro não está. Bondade amorosa e hostilidade não frequentam o mesmo ambiente, eles não estão. A gente nunca manifesta essas duas experiências simultaneamente. Então, quando a gente estiver se sentindo assim, capturado por hostilidade, raiva, agressividade, né? Aí olha para isso e deixa isso ruir. E lembra que pode a bondade amorosa emergir e se manifestar prontamente, porque ela já está presente, só esperando essa oportunidade, né? De jorrar do nosso coração e mente. Então, vamos só. Tudo bem, gente? Antes de eu falar. Eu acho, vocês concordam que a gente siga com o próximo tópico na semana que vem, para falar especificamente da prática voltada para nós mesmos? Então, vamos só relembrar aqui as 4 frases, né, para a gente. Vou passar lá no grupo também, que é para a gente não esquecer, para a gente lembrar disso o tempo todo. A pessoa em mente, nós mesmos, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, que a gente sabe que está passando por qualquer dificuldade, e aí a gente, com essa pessoa em mente, ou com nós mesmos na nossa mente, a gente traz essas frases da forma mais vívida do nosso coração e mente. Que você se liberte da animosidade, que você se liberte das aflições, que você se liberte da ansiedade, que você se sinta bem e feliz. Um desejo que parte do nosso coração e mente, nós mesmos em primeiro lugar, e se estende para todas as pessoas que a gente ama, para aquelas que a gente é indiferente, para aquelas que a gente nem ama. E isso, esses caminhos sucessivos, a gente vai aprender aqui ao longo desse capítulo. Então, na semana que vem, vamos desenvolver ainda mais essa habilidade de trazer a bondade amorosa para nós mesmos, tá? Então, tudo bem? Encerramos aqui? Mais cedo do que o previsto, mas acho que não vale entrar no próximo tópico, que é mais longo. Então, vamos fazer a nossa dedicação. Aí hoje a gente faz as preces todas. E aí, para fazer a dedicação, você pode trazer no seu coração e na sua mente, nesse momento, pessoa ou grupos de pessoas que você saiba que estão em sofrimento físico, mental ou de qualquer ordem. Essas pessoas presentes, nós enviamos os méritos da nossa prática, das nossas práticas,
e todas as virtudes que nós tenhamos cultivado para benefício destes seres. E lembrando também de nós mesmos, todas as virtudes, méritos, sejam como sementes plantadas no caminho, no nosso próprio caminho. Nós nunca nos separemos do Dharma, temos sempre a oportunidade preciosa de ouvi-lo e praticá-lo. Vamos juntos fazer a depuração do mundo. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como um espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os campos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Avad Santirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Delphin possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental do ser, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu agi, me lidar, alguém Lama de Odiana, eu aqui tem malupada, e estava de fato. Tudo bem, queridos, queridas, obrigada pela companhia. Na semana que vem, seguimos com o nosso estudo, tá? Para quem vai viajar, boa viagem, aproveitem o retiro lá com o Eric. Obrigado. Vamos no Obrigado. coração e vocês Boa ficam aí também. viagem para todos, viu? Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração. Beijo, gente. Obrigada, Tchau, Aline. boa noite. Obrigada, Obrigada, Sandra. Aline. Obrigada.